Não? Tudo tranquilo? Então, tá bom. Deu tudo certo em relação ao provão semana passada? Zero? Esperamos que possa ter dado tudo certo para você. É, Mas a A prova em si deu princípio foi certo, de sim. boa. tá bom. A parte de filosofia, acho que a turma mandou bem aí, por causa do senhor, É, viu? É, Teve uma pergunta lá que a boa parte da turma comentou que lembrou de uma aula do senhor e conseguiu responder. opa, que bom. Fico feliz que tenha dado certo, então. Bacana. Gente, vamos lá então. Ó, seguinte, eu pedi para vocês, né, lerem esse texto, um texto que eu escrevi. Nossa, a gente vai ficando velho, nem lembra mais quando que escreveu. Deve ter sido uns 8 anos atrás. Eu ainda era aluno da Unicamp, ainda no doutorado. E, e aí eu escrevi esse texto, né, sobre o mal banal e a difícil tarefa do perdão. E eu acabei publicando na revista da Universidade Federal de São João del Rei, né? E esse texto ele reflete, né, alguns aspectos muito marcantes, né, do século XX, tem a ver com questões políticas, com questões éticas. Eu pretendo ter deixado muito claro para vocês, né, essa associação entre ética e política. É impossível falar de uma coisa sem falar da outra. A minha área de formação é essa, né, ética e filosofia política. E há muitos assuntos a serem abordados. Eu termino, né, terminando esse curso, na expectativa de que vocês tenham percebido que o campo da ética é um campo gigantesco que não se resume àquela moralidade, né? Ou seja, as pessoas quando pensam em ética, elas pensam não só em moral, uma tábua de regras a serem seguidas de maneira cega, mas se fosse isso ainda estava razoável, que a pessoa ainda está dentro do escopo, né? A gente sabe que a ética é maior do que as discussões morais, ou envolve, né, todas as discussões morais. Mas as pessoas pensam ética como um conjunto muito mais ligado à educação moral e cívica, né? E dentro da igreja é muito fácil você se tornar um pregador moralista, que esquece a essência da mensagem do evangelho e fica pregando regras para todo mundo e nos bastidores não cumpre nenhuma delas, né? E aí a gente acaba virando um grande fariseu, assim, um fariseu moderno, um fariseu contemporâneo, enfim. Então, não se esqueçam, inclusive, que Jesus tem sérios problemas com esse tipo de gente, né? Então, muito cuidado para você não cair numa pregação moralizante. Você sobe no púlpito, sempre diz a mesma coisa, né, impondo regras para todo mundo, como se você fosse o arauto, né, da moralidade, e mais do que isso, né, vivendo uma vida que não condiz com aquilo que você mesmo está pregando. Mas é importante a gente saber que ética não se resume a isso, vai muito além disso, né? É um campo que nos permite refletir sobre, não só sobre o comportamento individual, mas sobre o comportamento coletivo, sobre a vida das pessoas na polis, né? A vida das pessoas em sociedade. Porque nós não somos ilhas, nós vivemos em grupo, né? E enquanto grupo social, nós nos organizamos e vivemos as nossas vidas, assumimos as nossas responsabilidades, erramos, pagamos pelos nossos erros, né? Acertamos também muitas vezes, deixamos uma contribuição, né, para as futuras gerações, enfim. Viver é isso, né? É viver intensamente as coisas boas, as coisas ruins, né? E principalmente refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas ações, se elas são corretas ou não, se elas estão de acordo com aquilo que Deus determinou
como padrão, né, para as nossas vidas, como servos dele, como pregadores do evangelho, enfim. Então, é importante a gente ter esse tipo de noção, né? Esse texto que eu li, melhor, esse texto que eu escrevi, que eu pedi para vocês lerem, é um texto que trata de uma obra da Hannah Arendt. Essa obra está publicada em português, se chama Eichmann em Jerusalém. Eichmann ou Eichmann, tá? Aqui nós temos, nessa foto emblemática, nós temos a imagem do Eichmann aqui, ó. Ele está numa cabine, né, de vidro, sendo julgado em Jerusalém. Tem um filme, inclusive, da Hannah Arendt, lindíssimo, eu recomendo, procurem, baixem, tá disponível, se chama Hannah, né? É um filme maravilhoso, que narra um pouco da história da Hannah Arendt, uma judia que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial, foi capturada, conseguiu escapar e acabou, então, indo para os Estados Unidos, vivendo uma experiência apátrida, porque ela chega lá e não consegue, né, provar que é doutora. Ela, no início dos anos 20, ela está em Marburg, né, depois passa por outras universidades. Nessa época que ela passa por Marburg, ela foi aluna do Bultmann e foi aluna do Heidegger, porque Heidegger e Bultmann davam aula na mesma universidade em Marburg, né? E é nessa época que ela começa um caso com Heidegger. Ela foi amante do Heidegger, né? Ela se envolveu como aluna, ele já era um senhor, né, de 40 e poucos anos, se envolveu com ela, uma jovem de 20 e poucos anos, e depois ela, por conta desse envolvimento, né, ela acaba indo terminar o seu doutorado, né, em outro lugar, sob a orientação do Karl Jaspers. A Hannah Arendt, depois, né, muito preocupada nessa época com as questões filosóficas mais profundas, ela discutia, por exemplo, o amor em Santo Agostinho, né? Então, ela está completamente alienada dos aspectos políticos, de fato, né? Ela não percebe o que está acontecendo na Europa nesse momento. Esse é o problema, muitas vezes, dos filósofos. Os filósofos acabam, às vezes, mergulhados ali no seu mundo, nas suas reflexões, não percebem o contexto. E ela diz isso, ela diz, olha, quando eu percebi, eu tomei uma machadada na cabeça, né? Porque não que as minhas reflexões sobre Santo Agostinho fossem desnecessárias, não, mas eu não estava percebendo o contexto, até que eu caí, né, prisioneira. Eu era uma judia, caí, né, nas mãos do nazismo, consegui escapar e fugir para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ela muito amiga do Paul Tillich, né, ela envolvida com vários teólogos, né? Então, as reflexões da Hannah Arendt são reflexões assim muito interessantes que passam, né, o tempo todo ali pela reflexão teológica também, né? Então, quando ela fala de teologia, não é uma pessoa que não conhece, muito pelo contrário, né? Ela frequentou cursos tanto do Bultmann, depois nos Estados Unidos, até para se aproximar, já doutora, ela frequenta cursos do Paul Tillich, né, para se aproximar do âmbito acadêmico norte-americano, né, ela frequenta cursos juntamente com seu esposo na época, né, cursos do Paul Tillich. Então, é uma pessoa que sabe o que está falando, ela tem escritos assim lindíssimos sobre Lutero, né? Sempre que fala sobre Jesus, ela é muito respeitosa, e ela faz as suas reflexões teológicas num nível assim muito alto, né? Vale a pena conhecer mais sobre essa grande mulher,
a grande Hannah Arendt, uma mulher que eu tenho uma admiração enorme, assim, eu gosto muito do pensamento dela. Essa parte da minha biblioteca aqui é só Hannah Arendt, só para vocês terem uma ideia. Eu acho brilhante, eu gosto muito dela, né? Dela e do Paul Ricoeur. São dois gênios para mim do século XX. E aí, o que chama a atenção, né, é que ela, refletindo sobre Santo Agostinho, não percebeu o que estava acontecendo, né? Até que, já na década de 50, depois do final da Segunda Guerra Mundial, ela escreve a sua famosa obra As Origens do Totalitarismo. E é ela quem mostra para a gente, né, que esses regimes que apareceram no século XX, o nazismo, o fascismo, o stalinismo, são regimes totalitários. O nazismo e o fascismo de extrema direita e o stalinismo de extrema esquerda. Tem teólogo meia boca por aí, tá? Fundamentalista, que diz que o stalinismo, né, que o nazismo é de esquerda. É de uma ignorância, assim, atroz, sabe? Uma pessoa dessa não dá nem para iniciar uma conversa. Mas o sujeito faz live, vende livrinho, posta coisas na internet, enfim. E aí os incautos vão atrás e ficam reproduzindo isso de maneira... É só ler as origens do totalitarismo e vocês vão perceber que são coisas completamente distintas, né? Ou seja, são regimes totalitários, ponto. São regimes com sérios problemas, onde a liberdade é suprimida, onde nós tivemos genocídio, onde nós tivemos ditadores. Tá, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Chamar o nazismo ou o fascismo, né, de um regime de extrema esquerda é de uma extrema ignorância, né? E há pastores famosinhos que fazem isso e muitos jovens seminaristas seguem esses caras e dá medo, né? Você fala assim, meu Deus do céu, a ignorância é um negócio absurdo, né? Terrível. Mas, enfim, então, a grande obra dela, né, As Origens do Totalitarismo, colocam a Hannah Arendt já no cenário norte-americano para dar palestras em vários lugares. Ela é contratada como professora, ela sai dessa condição de apátrida, né? Ela consegue agora ter uma vida digna nos Estados Unidos, né? E ela é reconhecida já de uma maneira muito significativa. Mas aí começam os anos 60 e aparece uma grande oportunidade na vida dela. A Hannah Arendt não teve oportunidade de participar dos julgamentos de Nuremberg. Foram julgamentos que sentenciaram os nazistas, né, que expuseram os crimes nazistas, né? Porque os nazistas diziam que eles não tinham, né, nenhum tipo de responsabilidade. Os generais nazistas diziam, não, nós cumprimos ordens em nome do Estado, em nome do Führer, então, portanto, somos isentos, não temos responsabilidade com a morte de 6 milhões de judeus, com a morte de 60 milhões de pessoas, né, numa guerra provocada por nós. Então, somos, né, é comum aos líderes psicopatas, né, fugirem de toda e qualquer responsabilidade. Eles são machões pra caramba no momento de berrarem, de propagarem o ódio, mas no momento de serem responsabilizados, eles se eximem dizendo que não tenho nada a ver com isso, eu nunca me envolvi com isso, era uma fatalidade histórica, né? Aquilo ali não é da minha alçada, não é da minha responsabilidade. Então, ela não participa dos julgamentos de Nuremberg, até porque ela está tentando iniciar a sua vida nos Estados Unidos, depois de ter fugido da Alemanha. Então, ela não teve essa oportunidade. No início dos anos 60, um oficial nazista
estava escondido aqui na Argentina, chamado Adolf Eichmann, ou Eichmann, tá? Ele acaba sendo capturado pelo serviço secreto israelense, que, de maneira não oficial, né? Porque você tem um serviço secreto que entra num país e captura uma pessoa que está vivendo ali. As coisas aconteceram de maneira irregular. E esse sujeito foi levado, né, para Jerusalém. Havia todo um problema, né, se ele poderia ser julgado ou não. E esse sujeito acaba sendo julgado. Então, aquilo mobilizou o mundo. E a Hannah Arendt, já uma professora reconhecida, uma filósofa com né, anos de estrada, com uma obra gigantesca, né, como As Origens do Totalitarismo, né, todo mundo conhecia já, ela pede para uma revista chamada a revista New Yorker, ela pede para essa revista para ser correspondente da revista, para trabalhar como jornalista e poder cobrir o julgamento do Eichmann em Jerusalém. Então, este livro aqui que eu mostrei para vocês é fruto desse trabalho dela como jornalista. Ela ia para lá e diariamente ela escrevia, né, mandando informações para a revista, e ela colheu tantos dados que ela fez uma reflexão, né, sobre o que ela viu, né, no julgamento daquele homem chamado Eichmann. E aí, nesse processo todo, aparece, né, no final da obra, é a única vez que aparece nesse livro aqui, aparece a expressão banalidade do mal, ou mal banal, né? É a única vez. E isso causou um alvoroço tão grande que ela teve que passar o resto da sua vida, ela morre em 75, né? Ela, do início dos anos 60 até 1975, ano da sua morte, ela teve que ficar explicando o que ela quis dizer com mal banal ou banalidade do mal. E eu leio para vocês, na página 274 desta obra, onde aparece essa expressão. Essa expressão aparece logo depois do momento que ela registra a morte do Eichmann, né? E ela diz assim: Adolf Eichmann foi para o cadafalso com grande dignidade. Aqui ela está sendo irônica, porque ela é muito irônica o tempo todo. Ela escreve com uma ironia fina o tempo todo. Pediu uma garrafa de vinho tinto e bebeu metade dela. Recusou a ajuda do ministro protestante, reverendo William Hull, que se ofereceu para ler a Bíblia com ele. Tinha apenas mais 2 horas para viver e, portanto, nenhum, abre aspas, tempo a perder, fecha aspas. Ele transpôs os 40 metros que separavam sua cela da câmara de execução, andando calmo e ereto, com as mãos amarradas nas costas. Quando os guardas amarraram seus tornozelos e joelhos, pediu que afrouxassem as cordas para que pudesse ficar de pé. Abre aspas. Não preciso disso, fecha aspas. Declarou quando lhe ofereceram o capuz preto. Estava perfeitamente controlado. Não, mais do que isso. Estava completamente ele mesmo. E aí vem a ironia dela. Nada poderia demonstrá-lo mais convincentemente do que a grotesca tolice de suas últimas palavras. Começou dizendo enfaticamente que era um Gottgläubiger, expressão assim da maneira comum dos nazistas, que não era cristão e não acreditava na vida depois da morte, né? Então, o que é esse Gottgläubiger? Eram católicos que haviam desacreditado em Deus, mas não queriam ser chamados de ateus, porque ateu é coisa de comunista, né? Vocês verem que comunistas e nazistas são coisas completamente distintas. E continuou:
Dentro de pouco tempo, senhores, iremos encontrar-nos de novo. Espera aí. O cara maluco, ele está dizendo que não acredita na vida depois da morte, está dizendo que vai se encontrar com essas mesmas pessoas. Esse é o destino de todos os homens. Viva a Alemanha, viva a Argentina, viva a Áustria, não as esquecerei. Fecha aspas. Diante da morte, aí a Hannah Arendt comentando. Diante da morte, encontrou o clichê usado na oratória fúnebre. No cadafalso, sua memória lhe aplicou um último golpe. Ele estava animado. Esqueceu-se que aquele era o seu próprio funeral. Foi como se naqueles últimos minutos estivesse resumindo a lição que este longo curso de maldade humana nos ensinou. A lição da temível banalidade do mal, que desafia as palavras e os pensamentos. Quando eu li pela primeira vez isso aqui, eu disse, isso aqui dá artigo. A banalidade do mal desafia as palavras e os pensamentos, até hoje, né? A banalidade do mal provoca em todos nós, ou deveria provocar em todos nós, uma reflexão profunda, porque a banalidade do mal, né, é alguma coisa que continua a nos incomodar. Quem são os representantes do mal banal nos nossos dias? Quem são os representantes da banalidade do mal? Essa gente que não consegue juntar lé com cré, essa gente que tem pensamento confuso, essa gente que vive, né, sob clichês, sob mantras. São pessoas que aprenderam determinados conceitos, repetem esses conceitos de maneira exaustiva, mas não são capazes de reflexão, não são capazes de pensar por si só, porque são pessoas presas a sistemas de pensamento equivocado. Essa gente que anda por aí, né, falando sobre terra plana e barbaridades do tipo, né, pregando contra a vacina, são representantes da banalidade do mal, como Eichmann. E aí, né, eu espero que vocês tenham lido o texto, eu vou por partes aqui, não vou ler o texto totalmente com vocês. Por favor, a hora que estiver caindo, me avisem. Né? Quer derrubar agora? Falta 4 minutos. Então derruba, por favor, a gente já volta. Se o senhor sair da chamada, ela já derruba, que o senhor está como anfitrião.